nasci, né, em um lar cristão. Eu sou nascido e criado dentro da igreja, na casa do Senhor. Fui apresentado no altar pelos meus pais. Porém, meus pais não tiveram o mesmo privilégio que o meu. Meu pai veio de uma família totalmente envolvida e dedicada ao candomblé. Meu pai é de Salvador da Bahia. E a mãe do meu pai, ela era do candomblé. As irmãs do meu pai tem muitos irmãos, também eram do candomblé. Meu pai foi o único que não participou de forma direta, mas vivenciou muita coisa dentro deste segmento religioso. E a avó do meu pai, no caso a minha bisavó, foi uma das mães menininhas do Cantuá, na Bahia. Ela era dona de um terreiro. E quando Deus salvou a minha avó, ela saiu da Bahia, largou tudo para trás na Bahia, tirou meu pai e meus tios, minhas tias de lá, e vieram recomeçar a vida aqui no Rio de Janeiro. Meu pai não cresceu ao lado do pai dele, por causa da separação. E meu pai cresceu aqui no estado do Rio de Janeiro, uma vida também muito complicada, muito sofrida. A família dos meus pais, tanto de mãe quanto paterna, eram, e ainda alguns são, muito carentes, muito necessitados, muito pobre, né? Aquilo que podemos chamar de pobre de maré. E meu pai começou a vida dele, começou a trabalhar muito cedo, porém, na sua juventude, ele se envolveu com uma galera, ele liderava uma galera no bairro onde morava. Inclusive, meu pai já parou muito baile funk da vida, com confusão, briga. Meu pai gostava desse negócio. E num desses bailes foi onde ele conheceu minha mãe. Minha mãe, já diferente da família do meu pai, eles eram do catolicismo. Minha mãe e a família eram católicos praticantes. Minha mãe havia feito a primeira comunhão, exercia alguns ofícios dentro do catolicismo, e com 14 para 15 anos ela largou o catolicismo e foi viver a sua vida, a sua mocidade. Foi onde ela conheceu meu pai, dentro do baile funk, e ambos tiveram uma vida completamente conturbada. Só que minha mãe aceitou a Jesus com 17 anos, meu pai com 18, e engraçado, isso é uma cristocidência, eles aceitaram a Jesus no mesmo dia, porém não estavam na mesma igreja. Já namoravam, né? Porém aceitaram a Jesus no mesmo dia, porém não na mesma igreja. Apesar de ter sido no mesmo campo, isso é também interessante, porque nesse dia meu pai não foi namorar com a minha mãe também não foi, e não se comunicaram. Minha mãe decidiu ir no culto, porém minha mãe foi na congregação. Meu pai decidiu ir no culto, porém foi na sede da Assembleia de Deus em Jardim Primavera. O saudoso pastor Paulo Alves, onde hoje é a Assembleia de Deus em Jardim Primavera, pastoreada pelo pastor Adilson Farias. A senhora pregou muito lá quando ainda era o galpão das Assembleias de Deus. Eu era criança. Eu era criança. E uma criança muito diferenciada, depois eu vou dizer. E meu pai foi na sede desta igreja, né? Minha mãe foi na congregação. Não se comunicaram, mas ambos foram para o culto. E para a alegria, né, dos dois, meu pai aceitou a Jesus, minha mãe também. Porém, meu pai aceitou a Jesus sem saber que minha mãe havia aceitado, como também minha mãe aceitou sem saber. Ambos não sabiam qual seria a reação do outro quando dissessem que aceitaram a Jesus. E meu pai saiu da igreja e foi para minha mãe contar. E provavelmente não sabia a reação, poderia terminar o namoro, como também poderia aceitar. E ele foi alegre, porque aquilo nunca havia acontecido com ele. Deus havia dado vários livramentos de morte.
Meu pai teve uma experiência com Deus incrível. Meu pai foi para um baile distante de onde ele morava. E no começo do baile ele ouviu uma voz muito forte no ouvido dele dizendo: sai daí, sai daí. E ele sentiu um incômodo e nesse dia ele decidiu ir embora. Ele nunca foi disso, foi embora. No outro dia, os amigos dele, que ele liderava essa galera, só 2 chegaram no bairro arrebentados, quebrados. Uns morreram, outros foram espancados. E ele era para estar nesse grupo, só que Deus disse para ele sair de lá. E ele começou a se esfriar daquilo. E foi quando ele decidiu ir para a igreja. E nesse dia ele aceitou a Jesus e foi correndo para casa para contar para minha mãe que havia tomado essa decisão. E quando ele chegou na casa da minha mãe precisava contar algo para ele. Ele disse: eu também preciso contar algo para você. E meu pai disse: deixa eu te contar primeiro. E minha mãe disse: conta. Ele disse: hoje eu fui naquela igreja da linha do trem e eu aceitei Jesus. Minha mãe começou a chorar e disse: eu fui na igreja também na Avenida São Paulo e aceitei Jesus.